Oi, tudo bem com você? Aqui quem tá falando é a Heloísa Furlan do HF Ateliê e hoje eu tô aqui para fazer junto com você essas flores lindíssimas que inicialmente vão dar origem a uma bolsa, que é o que eu mais faço aqui no canal, mas eu vou te ensinar como também usar essa flor decorativa para você criar peças lindíssimas em moda casa. Inclusive, se você trabalha com moda casa, os próximos vídeos eu quero trazer com peças utilizando essas flores aqui. Super fácil de fazer, flores leves, ficam lindas em diferentes tipos de fios e eu tenho certeza que vão criar peças lindíssimas para o seu ateliê bombar. Se você quiser ver mais e quiser aprender essa flor junto comigo no vídeo de hoje e a bolsa e as peças de moda casa nos próximos vídeos, fica comigo até o final desse e já se inscreve no canal para não perder as próximas notificações. Aqui eu já comecei a produção, eu tenho duas encomendas de bolsas diferentes, como vocês podem ver, em dois tons diferentes, e eu já comecei a produção e vou continuar junto com vocês, tá? Ao final dessa aula eu vou passar quantos centímetros a nossa flor tem de uma ponta a outra do hexágono e também quanto elas pesam, para você conseguir fazer o cálculo do seu material bem direitinho e não faltar material para você fazer a sua bolsa por completo, tá? Então, fica comigo até o final desse vídeo para você ter acesso às medidas e ao peso também. Olha, aqui eu vou mostrar para vocês, a gente tem 3 camadas de pétalas, tá? Então, é uma flor bem volumosa. E essa última parte aqui é justamente o que vai dar o formato hexagonal e vai fazer o fundo da nossa bolsa. A gente vai fazer a junção de cada uma dessas partes para fazer o formato da bolsa. Na próxima aula eu vou mostrar para vocês como fazer isso, tá? Esse fio aqui, ele tem 3,5 milímetros, então ele tem um certo volume. Já esse fio aqui tem 3 milímetros, apesar de ser pouca diferença de um para outro, é notável a diferença no tamanho da peça final. Também vou passar o peso e a medida em centímetros dessa flor aqui, caso você queira fazer com um fio mais fininho, tá? Estou utilizando nas duas flores a mesma quantidade de pontos, mesma quantidade de carreiras, então vai dar para vocês perceberem como um fio mais fino, mesmo que ligeiramente, deixa um resultado bem diferente, mas igualmente muito bonito. Vamos aprender? Então, vamos lá. Para a gente fazer as nossas flores, eu vou utilizar esse fio aqui, tá? Vou fazer com esse aqui. Então, a agulha que eu vou passar vai ser proporcional a esse, mas caso você utilize um fio mais fino, você adapta aí a sua agulha, tá bom? Então, para fazer esse fio aqui que eu estou usando, vou deixar os links de todos os materiais na descrição do vídeo, tá? Esse fio aqui que eu estou utilizando é o da Geotex, 3,5 milímetros. O rolo dele vem com 1 quilo, é um dos fios que eu mais gosto. A cor dele chama-se Rami, tá? É uma cor muito bonita, muito chique, assim, ele é um neutro bem coringa, bem versátil, então tô utilizando ele. Vou utilizar uma agulha de 4,5 milímetros, isqueiro sempre que a gente vai utilizar o fio náutico e também uma tesoura, tá? Para fazer as flores, é isso que a gente vai utilizar. Então, vou pegar aqui um pouco do meu fio, vou deixar ele solto para facilitar. Lembrando que caso você tenha dúvidas sobre como fazer algum dos pontos que eu vou mostrar, inclusive o anel mágico, eu sugiro que você volte um vídeo para ver os pontos mais essenciais para o crochê, para você conseguir reproduzir uma receita sem dificuldade, tá? Então, vou começar aqui, já soltei um pouquinho de fio. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser queimar um pouquinho a ponta do meu fio náutico para ele não desfiar na parte transparente da chama, tá? Essa é uma dica que eu já dei anteriormente, então queima só um pouquinho realmente para não desfiar. E aqui eu vou fazer o meu anel mágico. Eu vou fazer bem devagarzinho, mas nesse vídeo que eu vou deixar nos cards também tem no detalhe para você conseguir fazer sem dificuldade, tá? Então aqui eu vou fazer um 3 com os meus dedos. Vou pegar o meu crochê e vou, ó, segurar com o dedão aqui. No mesmo dedo anelar, eu seguro uma pontinha. Passo esse fio em volta dos meus dedos, dos 3 dedos, e quando ele vem para a parte de trás, ele cruza. E aí, eu seguro com o meu dedão também. Então, eu seguro ele aqui cruzado, seguro com o meu dedinho aqui do outro lado, e aí você perceba que nós temos 2 linhas. Essa daqui foi a que eu comecei, e essa foi a que eu cruzei. Então, vamos lá de novo. Fez o 3... Coloca aqui o fio nas mãos, dá a volta lá por trás, quando chega aqui, cruza.
segura com o dedinho aqui. Aí, eu vou colocar a minha agulha viradinha pra baixo, tá vendo? Ó, assim ela tá virada pra cima, com o ganchinho pra cima, e assim ela está pra baixo. Então, eu vou colocar ela por baixo, aqui, ó, do meu dedo. Pego esse fio aqui de trás e puxa ele pra frente. Perceba que minha mão já tá girando. E aí, aqui, nesse fiozinho que eu segurei com o meu dedinho, é bom segurar até um pouquinho mais pra trás, você vem e faz a sua laçada e formou o anel mágico. Nesse outro vídeo eu explico bem devagarzinho, então se você já tem prática de fazer um anel mágico, faz o anel. Se não tiver, volta lá e pratica bastante, tá? Então, aqui nós já temos o nosso primeiro ponto. Dentro desse anel mágico, a gente vai colocar 12 pontos baixos, tá? Então, vamos aqui, segurando esses 2 fios aqui. Lembrando que esse fio é o que faz o anel ficar maior ou menor, tá? Eu não gosto de deixar muito, não, então acho que essa quantidade aqui tá bacana. Então, eu seguro aqui, ó, os fios do meu anel com o polegar e o indicador. Minha agulha já tá aqui. E aí, eu vou buscar o fio do novelo e vou colocar 12 pontos baixos dentro do meu anel mágico. Não precisa apertar para não sofrer, tá? Então, aqui, ó, já coloquei o meu primeiro ponto. Vou colocar outro. Se você já tá gostando desse modelo, se você já amou essa flor e já teve altas ideias aí para fazer na sua casa também, já deixa o seu like no vídeo, comenta o que você pensou em fazer, se você tá gostando, se não, se você já fez essa flor também, porque ela fica maravilhosa. Dá para fazer muita coisa mesmo, é super fácil de fazer e não gasta muito fio. Essa, para mim, é a parte mais legal, porque realmente é um trabalho que rende bastante. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos lá, vou ajeitar aqui o meu anelzinho. Sem apertar, senão sofre para puxar. 6. 7. Eu vou fazendo e já vou puxando um pouquinho. Então, aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos colocar mais 2. 11. Puxa mais um pouquinho. Bora colocar o último. 12. Então, aqui dentro desse anelzinho mágico, eu coloquei 12 pontos. Agora, esse fiozinho que tá aqui, pode puxar com vontade. Puxa pra fechar bem o nosso círculo, tá vendo, ó? Pode puxar. Tá ouvindo até o barulhinho do fio? Pode puxar. Eu puxo essa laçada aqui, a que tá do novelo. Puxa e ajeita pra ficar bem redondinho. Esse aqui é o miolo da nossa flor, então, essa parte aqui. Quanto mais fininho for o seu fio, mais fechado ele vai ficar, tá? Mas como a gente vai colocar forro nessa bolsa posteriormente, não tem problema essa abertura. Então, você puxa bastante esse fiozinho pra ficar bem fechadinho. Vou voltar aqui o meu fiozinho na agulha. Leva esse fio que tava fechando o anel para o outro lado e agora a gente vai fechar esse anel com um ponto baixíssimo, tá? Então, eu vou introduzir a minha agulha aqui embaixo desse ponto. Opa, não tá focando aqui. Embaixo desse ponto e vou fechar o meu anel num ponto baixíssimo, tá? Nesse momento aqui, eu recomendo que ou você utilize uma outra agulha mais fina para facilitar a sua puxada, ou então você vá bem com cuidado para não se machucar, porque esse ponto aqui, ele é bem apertado mesmo, e aí ele pode se tornar um pouquinho mais difícil de você conseguir entrar com a agulha lá do outro lado, tá? Então, vem forçando aqui, ó. Pronto, entrei com a minha agulha no primeiro ponto e vou puxar o fio para fazer um ponto baixíssimo. Nesse momento aqui, realmente, uma agulha mais fininha ajuda bastante, tá, gente? Eu geralmente uso... Não peguei nenhuma aqui para gravar o vídeo, deveria ter pego. Então, ó, passei aqui, baixíssimo, pronto. Já fechei o meu anel mágico.
Agora, eu vou subir 2 correntinhas, 1 e 2. Vou pular um ponto e vou prender com um baixíssimo essas 2 correntinhas no próximo. Então, eu tô aqui nesse ponto, subi 2 correntinhas, pulo esse, prendo nesse com um baixíssimo. Então, vamos lá. Pulo esse, prendo nesse. Passa pelas 2 alcinhas, puxa o fio que vem do novelo e faz um ponto baixíssimo. Sobe 2 correntinhas, pula uma, prende na outra. Isso a gente precisa fazer até nós termos 6 alças. É a partir daqui que a gente vai começar a construir a nossa flor, tá? Então, ó, 2 alcinhas a gente já tem. Então, sobe 2 correntinhas, pula um ponto, prende no outro. E aqui nós já temos 3 alcinhas. Essas alcinhas também ficam bem apertadas, tá? Ó, então, aqui a gente tem 2 correntinhas, tá vendo que nem sobra espaço para eu mostrar direito para vocês, mas a gente tem aqui, ó, 2 alcinhas, aqui tem mais 2 e aqui tem mais 2. Isso a gente precisa fazer 6 vezes. Então, sobe mais 2 correntinhas, pula um ponto, prende no próximo. E assim a gente vai até fechar todas. 1, 2, pula, prende. E aqui a gente vai fazer mais uma vez. 1, 2, pula, prende. E aqui a gente prende. Esse é o início da nossa flor, tá? Nesse ponto aqui, a gente tá fazendo com que nós consigamos sair daqui para colocar essas primeiras pétalas, para fazer essa florzinha pequena, tá? Então, agora que a gente já tá aqui, todas as nossas carreiras de pétalas vão ser formadas por, primeiro, um ponto baixo, uma quantidade de pontos altos e depois um ponto baixo para fechar, tá? Então, a gente vai agora fazer um ponto baixo dentro da nossa primeira alcinha. A gente acabou de fazer as alças com 2 correntinhas, lembra? Essa aqui é onde eu tô passando a minha agulha, ó. Então, eu puxo um ponto baixo aqui dentro e nesse mesmo espaço eu vou colocar 3 pontos altos e mais um ponto baixo. Então, no final, a gente vai ter 5 pontos no total, tá? Esse primeiro ponto baixo, dou uma laçada para poder fazer aqui um ponto alto. Para ser o nosso primeiro ponto alto. Parece que não vai caber, mas cabe, tá? Laçada no mesmo lugar aqui, coloca outro ponto alto. Deixa eu soltar um pouquinho mais de fio aqui. Então, eu tenho 2 pontos altos e um ponto baixo no mesmo lugar, eu vou laçar de novo, vou voltar no mesmo lugar e vou colocar mais um ponto alto. E para finalizar a nossa sequência e a nossa pétala, vou colocar um ponto baixo, isso tudo dentro do mesmo espaço. Então, essa aqui é a nossa primeira pétala. Ela ainda não aparece, parece que não tem nada, é só um amontoadozinho, mas não é, tá? Isso já é a nossa primeira pétala. E assim a gente vai repetir durante todas as outras alcinhas. Então, aqui na próxima, puxa um ponto baixo. Laça no mesmo lugar um ponto alto, laça o segundo ponto alto, laça o terceiro ponto alto e um ponto baixo. Lembra? Um ponto baixo, 3 pontos altos, um ponto baixo. E aí, nós temos agora, já tá ficando com mais cara de florzinha, já são 2 pétalas. E a gente vai repetir isso por todas as outras alcinhas. Eu vou fazer essa primeira carreira de pétalas e volto com vocês para mostrar como a gente vai seguir para a próxima. Eu estou aqui finalizando a minha última pétala, então já coloquei um ponto baixo. Vou colocar o segundo. E o terceiro também. Vou colocar o meu ponto baixo. E é isso. Agora, vocês conseguem ver que parece mais uma florzinha, certo? Vou puxar aqui essa laçada.
Deixa eu apertar um pouquinho mais o ponto, aí eu puxo a laçada, peraí. Agora, parece uma florzinha, né? A gente olha assim, ela vai se curvando, mas ela parece uma florzinha. Agora, o que que a gente vai fazer? Nós precisamos fazer, a gente já fez essa primeira flor aqui, tá vendo? Essa pequena. Agora, a gente precisa partir para essa segunda camada aqui, e ela precisa ficar exatamente atrás da primeira pra gente ter esse volume bonito, tá? Então, a gente vai construir essa segunda camada aqui. Como que a gente vai fazer isso? Você vai alargar a sua laçada e vai virar a sua flor. Ela vai ficar virada de costas pra você. Esse fio aqui, que é o que tá ligado lá no meu novelo, ó, esse aqui é o fio do novelo. Você vai passar pro teu lado esquerdo. Então, passa esse fio pra cá e segura ele com o teu dedão aqui, tá bom? Aqui atrás, a gente vai procurar por alguma laçada que dê pra inserir a agulha. Pode ser uma ou duas laçadas, fica a teu critério e não interfere em nada, tá? Então, eu vou passar nessa laçada aqui que tá com uma carinha de ser mais fácil. Então, repetindo, tava aqui, alarguei minha laçada, vira meu trabalho. O fio tá pro lado direito. Eu vou virar ele pro lado esquerdo e vou segurar com o meu dedão. Esse aqui é o fio que a gente começou o anel mágico. Também não interfere em nada. Então, segura tudo ele pra lá. E eu vou procurar uma laçada que esteja fácil de inserir a minha agulha. Então, eu vou colocar a minha agulha nessa laçada aqui, segurando os fios pro lado esquerdo, coloquei a agulha na laçada. Agora, eu vou pegar essa laçada aqui que a gente alargou, vou passar ela na agulha, tá vendo? E vou passar por dentro desse ponto que eu escolhi. Passei. Aí, agora, eu pego o fio que está vindo do novelo e ajusto pra ficar uma laçada justinha aqui na agulha, tá vendo? Então, eu passei a minha laçada que estava alargada dentro desse ponto e ajustei na agulha. Agora, eu posso virar o meu trabalho pra gente começar a construir as alcinhas da segunda camada, assim como a gente fez com a primeira, tá? Então, agora, já tá do ladinho certo. Aqui, eu vou subir um total de 3 correntinhas. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Subi 3 correntinhas. Vou olhar aqui atrás da minha pétala, presta atenção para ser bem aqui nessa emenda, tá? Vou olhar atrás da minha pétala de novo, 1 ou 2 alcinhas para eu poder passar esse ponto aqui e fechar num baixíssimo. Então, deixa eu olhar aqui qual que tá mais fácil de passar. Vou passar nessa daqui. Então, coloca aqui a agulha, fiquei com o dedo na frente, né? Mas eu passei aqui, ó, minha agulha por dentro de um ponto. Vou laçar o meu fio que vem do novelo e vou fechar isso aqui num ponto baixíssimo. Prendi as 3 correntinhas aqui que eu acabei de fazer. Vou fazer de novo para dar para mostrar melhor para vocês. Prendi aqui, vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, certo? Fiz 3 correntinhas. Vou olhar atrás da minha pétala onde eu posso encaixar a minha agulha para poder prender essa alça aqui. 1 ou 2 laçadinhas. Vou passar a minha agulha aqui, ó, atrás desse ponto. Vou pegar o meu fio que vem do novelo, busco uma laçada e faço... Opa! Tava aqui nessa alcinha, vou apertar mais aqui. Busco o fiozinho que vem do novelo e fecho um ponto baixíssimo. Prendi a minha segunda correntinha, minha segunda alça de correntes. Vamos lá de novo, para vocês poderem ver direitinho. 1, 2, 3 correntinhas. Deixa eu soltar um pouquinho mais de fio aqui. Ó, tá vendo como fica o espaço das correntinhas? Está ficando abertinho. Então, fiz aqui as minhas 3 correntinhas. Vou aqui nesse encontro de pétalas procurar por um local onde eu consiga inserir a minha agulha. Consigo inserir a minha agulha aqui, ó. Coloquei a minha agulha. Busco o fio que vem do novelo... fazer aqui, pra fechar tudo num ponto baixíssimo e prender aqui a minha segunda cadeia de correntes. Vamos lá de novo. 1, 2,
3. Fiz 3 correntinhas. Num encontro de pétalas, eu busco por onde eu consigo passar a minha agulha, passei a agulha. Busco o fiozinho que vem do novelo e fecho tudo num ponto baixíssimo. E assim a gente vai ficando com as nossas alças de correntes todas presas, tá vendo? 1, 2, 3, 4, essa que eu prendi agora. Cada encontro de pétalas tem 1, então nós vamos ficar com 5 alças de correntes presinhas assim. Eu vou finalizar aqui as que estão faltando e volto pra gente começar a nossa segunda carreira de pétalas. Cheguei aqui na minha última alça de correntes e vou mostrar pra vocês uma outra forma de prender, tá? Você pode escolher aqui uma alcinha ou você pode vir aqui no pezinho da primeira, ó, aqui já é a primeira alça que a gente prendeu. Você pode vir aqui nesse pezinho e já prender com um ponto baixíssimo, tá? Também é uma maneira de fazer que fica bem segura. Então, aqui, prendemos. E agora, o que eu tenho são 6 alças com essa corrente que vão permitir a gente fazer a nossa segunda carreira de pétalas ficar mais levantadinha, tá? Então, finalizou todas as suas alcinhas de correntinha, ó. Estão todas as alcinhas aqui e é embaixo delas que a gente vai trabalhar agora os nossos pontos, tá? Lembra que na carreira anterior a gente fez um ponto baixo, uma sequência de pontos altos e fechou com um ponto alto. Vai continuar do mesmo jeito até o final, tá? Então, agora nós fizemos 3 correntinhas aqui para prender. A gente vai começar com um ponto baixo. Vamos fazer 5 pontos altos e fechar com um ponto baixo de novo. Então, vamos lá. 1, laça, um ponto baixo. De novo, vai parecer que não vai caber, mas no final vai, tá? Então, lacei, segundo ponto baixo, lacei, passa por dentro aqui da alça das correntinhas que a gente acabou de prender, terceiro ponto alto, então, ó, 1, 2, 3 pontos altos. Aí, você vem e dá uma puxadinha aqui pro lado para poder caber todo mundo. Então, 3, vamos lá, passa por dentro aqui, ó, por dentro da alça das correntinhas que a gente prendeu. 4, mais um ponto alto, então, lacei, passei aqui por dentro, mais um ponto alto aqui, e agora a gente fecha com um ponto baixo. E essa é a nossa segunda carreira de pétalas, tá vendo? A primeira tá aqui, a segunda tá aqui atrás. Vamos na próxima alça, ó, das correntinhas, tá vendo? Aqui é a nossa próxima alça. Um ponto baixo. É só sequência, tá, gente? Laça pra fazer um ponto alto dentro dessa mesma alcinha. Um ponto alto. Laça. 2 pontos altos, laça, 3 pontos altos, laça de novo, 4 pontos altos, laça de novo, 5 pontos altos, um ponto baixo para fechar. Fechou com um ponto baixo. Deixa eu soltar aqui um pouquinho mais de fio para não repuxar. Ó, vou alargar minha laçada para vocês verem como já vai formando. Tá vendo? Fazer um ponto baixo em cada extremidade é essencial pra gente ter essa diferença nos tamanhos. E olha como a flor já vai surgindo. Então, é só a sequência. Um ponto baixo, 5 pontos altos, fecha com um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo, 5 altos, um baixo. E aí, você vai fazendo isso em cada um dos espaços que a gente acabou de fazer as correntinhas para prender, tá? Eu vou finalizar aqui e volto com vocês pra gente fazer a nossa terceira carreira de flores. Finalizei aqui a nossa segunda carreira de pétalas. Olha como já tá lindo, gente. E nesse ponto aqui é que eu queria dar a dica para vocês que trabalham com moda casa, tá? Muitas peças ficam lindíssimas com ornamentações como essa aqui. Então, por exemplo, você poderia fazer aqui
um porta-guardanapo. Você poderia fazer aqui um acessório para prender cortina. Já pensou que lindo? Um arranjo em cima de uma braçadeira de crochê. É uma ideia que eu tô tendo aqui, que eu quero trazer para vocês no canal para mostrar. Então, dá para fazer essa braçadeira de cortina. Dá para você fazer, se quiser, a base de um castiçal, também fica bem bonito. Dá para você fazer almofadas, apliques para almofadas, também fica muito bonito. Imagina uma cascata com essas flores, peseira de cama, manta de sofá. Então, assim, tem uma série de acessórios que você pode fazer, uma série de peças, na verdade, que você pode fazer para utilizar essa flor aqui como acessório e diversos tamanhos, tá? Esse passo a passo que eu tô mostrando para vocês termina nessa terceira carreira de pétalas aqui, mas se você quiser continuar crescendo esse projeto, você pode, e é da mesma forma, você só vai aumentando a quantidade de pontos altos que tem entre os pontos baixos e a quantidade de correntinhas nas quais a gente prende esses pontos também. Então, é muito simples de você continuar crescendo esse projeto, tá? Então, fica a dica para vocês que trabalham com moda casa, que querem fazer alguma coisa diferente com essas flores. E também já fica aí o alerta para você se inscrever no canal para não perder o que eu quero trazer depois, utilizando essa técnica aqui de flores, tá? Bora continuar então pra gente fazer a nossa terceira camada. Vocês viram que eu já alonguei meu fio aqui, lembra que esse é um passo importante pra gente mudar de camada, né? Vira a nossa flor então de costas pra nós, passa o fio do novelo pro lado esquerdo e prende com o dedão. Fez isso? Então tá bom. Ó, agora a gente vai olhar aqui alguma alcinha que esteja fácil de passar a agulha pra poder pegar essa laçada, lembra? Então, eu vou abrir aqui um pouquinho, vou passar nessa daqui. Lembrando que você pode passar dentro de uma ou de duas alças, tá? Não tem problema, não interfere em nada. Então, vou passar dentro dessa daqui, que eu acho que tá mais fácil. Fica mais apertadinho mesmo, já é um emaranhado grande de fios, mas ainda é possível, ó. Passei aqui, meu fio tá do lado esquerdo, vou descer essa laçada aqui até a ponta da minha agulha e vou passar esse fio por dentro desse aqui que eu fui buscar. Então, eu coloquei... Vou voltar, ó. Eu coloquei o meu fiozinho, a minha agulha aqui dentro desse ponto, eu vou passar essa laçada que eu tô descendo por dentro dele, tá? Ó, então, peguei aqui o fio, passo por dentro do ponto, tá vendo, ó? Passei por dentro do ponto que eu escolhi e agora eu puxo o fio do novelo para poder fazer o ajuste. Então, passei a minha laçada e vou puxar para poder ajustar, pode puxar, para poder ajustar o fio na agulha. Ajustou o fio na agulha, vira a flor de volta. Ai, ficou repuxado aqui, Elô, não tem problema, só arrumar, tá? Ela volta. Então, aperta bem aqui. Agora, a gente vai fazer 4 correntinhas para poder fazer a nossa próxima camada de pétalas. Então, aqui, vamos subir 4 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4. Mesmo esquema que a gente fez na camada anterior. Entra aqui dentro de algum dos pontos, agora fica mais fácil, porque os pontos embaixo são maiores, então, são mais pontos altos, é mais fácil de pegar, tá? Então, coloca aqui a agulha dentro de um pontinho, busca o fio que vem do novelo e fecha tudo num baixíssimo. Puxei o primeiro, puxa dentro da correntinha. Eu viro a flor tanto por ser um vício, um jeito de fazer mais fácil, como também porque eu acho que fica mais simples de passar por dentro de tudo, tá? Mas aqui, ó, prendemos a nossa primeira cadeia de correntinhas. Então, vamos fazer de novo. 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4. Vem aqui, lembra sempre de ser no encontro, tá? Pra ficar certinho uma pétala embaixo da outra. Se você fizer torto, vai ficar torto. Então, lembra sempre de vir aqui no encontro das duas pétalas. Coloca a tua agulha dentro de um dos pontos. Pode abrir aqui a pétala para você ver onde que tá mais fácil. Coloca aqui tua agulha. Eu quero esse aqui. Coloca a tua agulha dentro do ponto. Ajusta sempre o fio para ficar certinho. Busca lá no novelo para poder fazer o seu ponto baixíssimo. E aqui a gente prendeu nossa segunda camada. Acho que nesse aqui que tá maior, fica mais fácil visualizar, né? Então, nós prendemos aqui, é dentro desse espaço
que a gente vai trabalhar os nossos pontos altos e baixos, ok? Então, aqui de novo, vamos fazer essa cadeia de correntinhas ao longo de toda a nossa flor, tá? Então, 1, 2, 3, mais uma correntinha aqui, vem dentro da próximo encontro, busca o fio do novelo, faz um baixíssimo. Vou fazer aqui ao longo de toda a minha flor e volto com vocês pra gente fazer a nossa próxima camada de pétalas, combinado? Fiz aqui a minha última sequência de correntinhas, vou mostrar de novo como é que prende, ó, essa daqui é a primeira. Então, eu venho aqui no pezinho dela, ó, tá vendo? O pezinho dessa minha primeira cadeia de correntinhas é aqui. Entrei aqui no ponto, pego o fio que vem do novelo, passo por dentro de tudo e prende um ponto baixíssimo. Prontinho. Aqui, então, esse fio aqui é aquele lá do começo, tá? Esquece dele. Todas as nossas cadeias de correntinha já estão presas, agora a gente começa a nossa sequência de novo, vocês já sabem. É um ponto baixo para começar, um para terminar e uma sequência de pontos altos. Então, aqui já fiz o meu primeiro ponto baixo, agora a gente vai colocar 7 pontos altos dentro dessa cadeia de correntinhas e 2 pontos baixos, um no começo e um no final. Então, um ponto baixo já fiz. Agora, vamos aqui dar uma laçada. Entra um ponto alto, perdão, laça, eita, escapou que o fio tá curto. Deixa eu soltar um pouquinho mais de fio aqui, pra facilitar a minha vida e mostrar melhor pra vocês. Então, laça, entra aqui nessa sequência de correntinhas, segundo ponto alto, e vai ajustando aqui pro lado, tá? Pra caber tudo. Laça, passa aqui por baixo, terceiro ponto alto, laça, quarto, e vai arrastando aqui pro lado. Laça, quinto. Vocês estão gostando, gente? Que cor que vocês fariam essas flores, hein? Me contem aí nos comentários de que cor vocês já estão imaginando o projeto de vocês. Tá fácil, tá difícil? Me contem o que vocês estão achando. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Agora chegou a hora de fazer o quê? Nosso ponto baixo para finalizar essa terceira camada de pétalas. Então, fechei aqui com o ponto baixo e olha só, a gente já tem 3 camadas de pétala, a nossa flor já tá quase pronta. Linda, né? Vamos fazer a próxima aqui, depois vocês fazem sozinhas. Então, um ponto baixo para começar. Arrasta ele aqui pro cantinho. Laça, passa por dentro aqui da sequência das correntinhas. Traz pra fora um ponto alto. Laça. Segundo ponto alto, laça de novo. Terceiro ponto alto, vou soltar mais fio aqui. Laça. Quarto ponto alto, laça de novo. Quinto, e vai arrastando pro lado pra caber tudo. Sexto. Sétimo ponto alto, e depois do último ponto alto da sequência, vem um ponto baixo. E já temos mais uma pétala da nossa terceira fileira. Olha como fica bonito. E veja como fazer sempre dentro da mesma, do mesmo corte, ou mais próximo possível, é importante. Porque aí todas as pétalas ficam em sequência uma da outra, tá vendo? Fica bem certinho quando você olha assim de cima.
Quando você olha assim, fica tudo certinho. Essa é a sequência que vocês vão repetir ao longo das outras cadeias de correntinha aqui até chegar no final, tá? E aí, a gente parte, depois que chegar no final, para essa última sequência aqui, que é o que vai dar origem à base da nossa bolsa, tá? Eu vou continuar fazendo aqui uma sequência de 1 ponto baixo, 7 pontos altos e 1 ponto baixo e volto com vocês. Finalizei todas as minhas pétalas, então aqui, ó, você pode ver como já tá linda a nossa flor, como ela já mostra, né? Você olhando assim de lado, você olhando de cima, dá pra ver todas as nuances, todas as carreiras de pétalas feitas aqui. E agora a gente vai fazer aquela virada para poder entrar, então, na última carreira, tá? Então, aqui a gente já tem a última carreira das flores. Se você quiser uma flor maior, então, você vai aumentar aqui a quantidade de correntinhas deitadas e a quantidade de pontos altos. Então, por exemplo, nós fizemos 4 correntinhas deitadas e 7 pontos altos aqui. Então, na próxima, você pode fazer 5 correntinhas e 9 pontos baixos. Depois, você faz 6 correntinhas e 11 pontos baixos, e aí, pontos altos, perdão. E aí, você vai subindo e aumentando o tamanho das suas pétalas de acordo com o seu gosto, tá? Eu já tô satisfeita com esse tamanho aqui, então agora eu vou partir com vocês pra gente fazer essa parte aqui, né? Pra gente fazer o hexágono mesmo. Olhando assim, não parece exatamente um hexágono, mas quando a gente for montar essa bolsa na próxima videoaula, aí vai fazer mais sentido, tá? Mas hoje o que a gente vai fazer, então, vai ser essa continuação aqui, onde nós vamos ter esses pontos altos. Agora é só ponto alto. Então, aqui a gente finalizou a nossa última pétala, né? Tá aqui, ó, meu ponto baixo. Alarga essa laçada, essa parte vocês já sabem. Vira a flor, pega o fio do lado direito e leva pro lado esquerdo, prende com o dedão. Procura aqui por um que esteja, um ponto que esteja fácil de entrar. Quero esse aqui. Entrei com a minha agulha, deitei, deixa eu fazer de novo aqui com uma mão só. Então, entrei com a minha agulha, deitei com a minha laçada, passo ela por dentro do fio e puxo o fio do novelo para poder fazer o ajuste. Ajustou na agulha, volta o meu trabalho pro lado direito, arruma aqui a pétala que deitou um pouquinho. E agora, o que a gente vai fazer são 5 correntinhas para subir. Então, vamos lá. 1, e agora fica mais apertadinho mesmo, tá? 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas eu subi. Vou olhar aqui na emenda da pétala, abre um pouquinho para ver qual é o ponto que tá mais fácil de inserir a agulha. Vou colocar nesse daqui. E vamos fazer igual a gente veio fazendo até agora. Prende tudo com um ponto baixíssimo. Prendeu aqui. Então, essa é a nossa próxima alça, onde a gente vai trabalhar os nossos pontos altos. Vou fazer mais uma vez, depois você já faz sozinha pra ficar craque, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 correntinhas. Procura por um ponto aqui entre as pétalas. Entrou com a agulha, deixa eu soltar um pouquinho de fio. Entrou com a agulha aqui no ponto. Vem com o fio do novelo. Faça um ponto baixíssimo. Segunda cadeia de correntinhas. Vamos fazer isso até chegar aqui nesse último espaço, assim como nós fizemos até agora. Vou fazer e volto com vocês. Finalizei aqui a minha última alça de correntinhas, então, ó, já fiz em todas as pétalas as nossas 5 correntinhas. Agora, a gente vai trabalhar com 10 pontos altos. Essa é a nossa última carreira, tá? Como é que a gente vai fazer? Nós vamos fazer primeiro 8 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. Isso pra gente conseguir fazer essa quina. Então, a gente faz 8 pontos baixos, 2 correntinhas, 2 pontos baixos. Fecha os 10 pontos e a gente consegue uma quina. Quando a gente for costurar a alça da bolsa, ou quando a gente for costurar a alça, não. Quando a gente for fazer a costura da bolsa, vai ser importante
para que um lado consiga se conectar no outro, tá vendo? Já tô dando um baita spoiler aqui do nosso próximo vídeo, mas é porque é para fazer sentido para vocês, né? Então, ó, quando a gente for fazer a costura, vai ser retinho com retinho, tá? Então, vamos lá. Bora começar aqui. Laça, tudo ponto alto, tá? Agora não tem nenhum ponto baixo. Então, laça, já começa ponto alto de vez. 1. Laça de novo. 2. 3. E vão caber 10 pontos aqui, tá? Vai ajustando aí, já vai colocando, ó, de ladinho aqui. Então, nós fizemos 3. 4. Essa é a carreira mais fácil. 5, 6, só ponto alto. 7, 8º ponto alto. Agora, já fiz 8 pontos altos. Lembra que eu falei? Uma correntinha, 2 correntinhas. Subimos 2. Laça. Vamos fazer o 9º ponto alto, ainda dentro daquela cadeia de correntes, tá, gente? E aqui a gente formou um biquinho, tá vendo? Ó, aqui eu tenho espaço das 2 correntinhas, 9º ponto alto, laça de novo, 10º ponto alto. Vou soltar um pouquinho de fio aqui, pra fazer de novo com vocês e vocês verem uma próxima lateral, tá? Então, 10º ponto alto, tudo isso na primeira cadeia de correntinhas. Bora fazer a segunda? Laça, passa aqui por baixo, ó. 1 ponto alto. Laça, passa aqui por baixo, segundo. Laça, terceiro. Vamos assim até o 8º. 4º. Arrasta aqui pro lado, pra caber todo mundo. 5º. 6º ponto alto. 7º. Vou soltar um pouquinho de fio aqui. Então, aqui a gente já tem, vamos lá, 1, 2, 3, ó, vamos contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, laça, 8º ponto alto. Fiz 8, sobe 2 correntinhas, 1, 2, laça de novo, volta aqui pra onde você tava na sua sequência de ponto alto. Faz o 9º, ó, fez o biquinho, tá vendo? O espacinho aqui das 2 correntinhas, 9º ponto alto, laça de novo, volta aqui e faz o 10º. E essa é a nossa segunda lateral do hexágono. Então, a gente tem uma parte aqui, temos uma parte aqui, e assim nós seguimos ao redor de toda a flor, tá? Ponto alto, faz 8 pontos altos, 2 correntinhas, mais 2 pontos altos. Tudo isso, gente, dentro da mesma alça, tá? Faz 8, 2 correntinhas, mais 2, dentro da mesma, são 10 dentro de cada. Então, aqui fiz 1, 2, eu vou fazer todos os meus aqui e volto com vocês pra gente poder cortar o fio e fazer os arremates, tá bom? Finalizei aqui a última sequência de pontos altos da nossa flor, então, veja só como ela ficou. Todos os lados agora cercadinho pelos pontos, tá vendo? Vou puxar um pouquinho o meu fio. Eu não gosto de puxar muito, tanto pra não desperdiçar, como pra não ter um arremate muito grande pra fazer, tá? Então, vou puxar um pouquinho aqui. Corta. Desmembra o fio do novelo. Eu gosto sempre de dar uma puxadinha a mais. Já queimo essa pontinha. Só um pouquinho. Eu vou virar aqui e vou passar esse fio por dentro de um ponto aqui da frente,
Só por segurança mesmo. Pronto, passei aqui. Não é o melhor arremate do mundo, porque eu ainda vou fazer todos esses acabamentos no dia que a gente for fazer a montagem da bolsa, tá? Então, hoje, o que eu queria mesmo era te ensinar a fazer essa flor lindíssima, que é a base da bolsa que a gente vai montar no próximo vídeo, obviamente, mas que também pode te render aí belíssimas peças, como eu te falei, se você trabalha com moda casa, quiser parar aqui, ó, nessa camada, você consegue fazer coisas lindíssimas. Se você quiser fazer mais camadas, menos, se você quiser vir até essa camada, dá pra inventar muita coisa. E aí eu falei no começo do vídeo que agora, no finalzinho, eu passaria pra vocês a dimensão da flor e também o peso dela, né? Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui mais pra frente, que eu acho que vai dar pra vocês verem bem. Então, vamos lá. De uma ponta a outra da flor, ela tem cerca de 17 centímetros, tá? Então, vai ser, como ela é igual, vai ter 17 por 17, ok? Lembrando que essa bolsa que a gente vai fazer mais pra frente, né? Vou falar logo pra já ficar esclarecido, pra não ser uma surpresa pra ninguém, é uma bolsa grande, tá? Então, são 17 centímetros cada flor que a gente vai fazer aqui, tá bom? Essa flor, ela está pesando aí para você conseguir calcular o seu material direitinho, então liguei aqui minha balança. Essa flor, ela pesa aproximadamente 77 gramas, tá? Eu tenho outras aqui que pesaram um pouquinho menos, ó, essa pesou 76, 78, mas varia, a mais leve que eu encontrei pesou 75, tá? Mas entre 75 e 78, então você vai conseguir calcular bem o seu material aí para não faltar, né, e você conseguir executar um bom trabalho. Se você for fazer a bolsa comigo na próxima aula, você precisa de 13 unidades dessa daqui, tá? Por isso que você tá vendo tantas das minhas feitas aqui, olha, já tem tantas dessas flores aqui. Mas o vídeo de hoje era isso, mostrar para vocês essa beleza dessa flor, trazer essa inspiração. Se você gostou dessa videoaula, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal, isso me ajuda muito a trazer novos conteúdos, me ajuda bastante também a buscar novas inspirações e ajuda o YouTube a entregar esse conteúdo para ainda mais gente, tá? Então, se você gostou, já curte o vídeo, se inscreve no canal, deixa um comentário, você achou bonito, você sabe fazer, achou difícil, ficou bem explicado, tem alguma dúvida? Deixa um comentário aí e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!